Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma aula, né? Seguindo o nosso cronograma. Hoje é a nossa aula de história, né? Então vamos falar um pouquinho aí, o que eu pedi para vocês fazerem, tá? Na semana passada eu pedi para vocês, vou retomar só um pouquinho, tá bom? A cidade em diferentes tempos, né? Então vocês devem ter realizado aí as leituras, os exercícios. Então vocês viram que as cidades vão mudando, né? Ao longo do tempo. E agora, para essa semana, eu pedi para vocês a mudança nas cidades brasileiras. Então, vamos ver aqui. O que acontece com essas mudanças? Na semana passada, na atividade que eu pedi para vocês viram que não é só a cidade que muda, né? As pessoas, os serviços, as moradias, tudo isso vai se modificando ao longo do tempo. Então, o que o material traz para nós aí nesse capítulo 4, né? Tá lá, mudanças nas cidades brasileiras. O modo de vida dos moradores das cidades brasileiras mudou ao longo do tempo. Observe e interprete a linha do tempo que representa algumas dessas mudanças. Então, vocês têm aí uma linha do tempo com algumas imagens, algumas fotos, onde vocês vão conseguir aí acompanhar essas mudanças, né? Então, nós temos aí na linha do tempo como que era as ruas, né? Como que era o calçamento dessas ruas, né? A pavimentação dessas ruas, por volta de 1600. Então a gente consegue ver aí como é bem diferente as casas. Aí a gente vai lá para o ano de 1700, né? Entre 1700 e 1800 a gente já vê uma mudança na pavimentação também. Nós temos aí também o material, ele traz falando sobre a coleta do lixo. Então, como eu falei para vocês, não é só a cidade em si, é tudo que envolve essa cidade que muda. Então, é a pavimentação, é a moradia, os serviços. Em 1600 não havia coleta domiciliar, né, que é o que nós temos hoje. Então, hoje, alguns dias da semana, a gente separa o nosso lixo, coloca, a coleta domiciliar passa, recolhe esse lixo e leva para um lugar que é destinado para tratar desse lixo. Nessa época, no ano de 1600, não havia essa coleta, né? Então, olha como que eles faziam, ó. Eles tanto do lixo quanto dos dejetos, lembrando para vocês, o que é dejetos, né? Todo o nosso lixo do banheiro, né? A urina, o cocô, esses são dejetos, tá? Humano, ele era jogado onde? No rio, né? Então ele traz aqui, ó. Os governantes de algumas cidades brasileiras criaram regras para que os moradores cuidassem do destino do rio. Isso por volta de 1800. Então lá em 1600, quando não tinha, que eles faziam essa atividade de recolher e jogar tudo pro lixo, pro rio, o lixo, eles foram percebendo que isso não estava certo, né? Até porque eles usavam a água do rio, né? Eles usavam o rio para transporte, usavam o rio para pesca e até mesmo para tomar. Então eles começaram a perceber que havia uma necessidade e uma preocupação de cuidar desse lixo, né? Depois aparece também
lá pro ano de 1900. Aí vocês têm uma imagem aí de como começou a coleta domiciliar, né? Eram feitos por carroças, né? E do lado já tem uma imagem de 2017, que é a coleta que nós temos hoje. Então vocês conseguem observar aí essas mudanças das cidades que aconteceram ao longo do tempo, tá? Depois, que mais na cidade que nas cidades mudam ao longo do tempo? Então, a iluminação. Há 200 anos atrás, nós não tínhamos a iluminação elétrica. Nós não tínhamos energia elétrica. Então, não era tão facinho assim de ir lá, clicar um botãozinho e pá, tinha energia, né? Iluminava tudo. Não era assim. Então, naquela época, a iluminação era feita através do quê? De lampiões, né? Que eram objetos onde eles colocavam óleo, azeite, né? E ali eles tinham uma tocha, um tecido, alguma coisa que eles pudessem queimar, e ali tinha chama e iluminava a casa deles ou a rua, enfim. Né? Mais ou menos como a vela. A vela não tem um pavio, que a gente tem que queimar, acender o pavio, e aí ela vai se mantendo, vai queimando aos poucos. Então, naquela época, não tinha energia elétrica. Então, vocês têm aí uma imagem deles utilizando o quê? Essas lamparinas, esses lampiões. Então, em casa tinha, e a pessoa, para onde ela ia, ela carregava. Na rua, nós não temos o nosso poste de energia hoje? Então, também tinha naquela época, só que não tinha energia elétrica. Então, eram os lampiões que ficavam ali naquele poste e algumas pessoas eram responsáveis por todo dia ir lá e acender esse lampião para clarear um pouco as ruas. Então, isso também mudou, né? Há mais ou menos 150 anos, o material ele traz isso, ó. Algumas ruas das grandes cidades passaram a receber iluminação a gás. Embora na maioria das cidades brasileiras as ruas continuassem sem iluminação. Com a iluminação das ruas, as pessoas podiam sair de casa à noite com maior frequência. Por quê? Tenta imaginar aquela época, né? Hoje, se tiver a rua sem energia, você sai na rua? Não, né? A gente não sai porque a gente acaba ficando com medo. Naquela época também. Então, como não tinha iluminação nas ruas, as pessoas acabavam ficando em casa. Então, o que eles faziam? Eles aproveitavam o tempo enquanto tinha a luz natural do sol. Né? Então, eles saíam para trabalhar de manhã, voltavam para casa ainda na luz do dia, e ali eles faziam todas as atividades dele o máximo possível durante o dia. Por quê? Porque a iluminação à noite era bem difícil. Quando começou a ter essa iluminação a gás, então as pessoas começaram a sair um pouquinho mais à noite, né? Naquela época não tinha tantas opções, mas um ia para casa do outro, se juntavam, né, para conversar, para ler um livro, né? Então isso acabou ajudando o quê? Na interação das pessoas naquela época, tá? Porque quando não tinha, então as pessoas acabavam ficando muito tempo em casa, entre a família, né? Não tinha essa interação, ninguém queria sair para a rua no escuro, tá? E aí ele traz como que é essa iluminação hoje, atualmente. Então ele traz ali duas imagens, uma rua mal iluminada e uma outra imagem de uma praça bem iluminada. Então a gente consegue observar e perceber aí a importância que tem da iluminação, tanto a pública quanto a residencial, né? Mas tentando trabalhar essas duas imagens que o material traz para nós, você vê, na primeira imagem, nessa rua mal iluminada, você não teria coragem de sair à noite, sozinho ou não, para andar nessa rua. Diferente dessa praça iluminada que tem. Então, ela tá tão iluminada, ela tá tão bonita que desperta essa vontade da pessoa passear, ou da pessoa ficar um tempo.
E era o que acontecia naquela época, né? E olha só que interessante, né? Essas mudanças aconteceram para melhorar a nossa vida, né? A nossa qualidade de vida. Porque pensa você não poder sair de casa só enquanto tiver a luz do dia. Seria bem difícil se nós vivêssemos assim hoje, né? Pelo menos para mim seria. Mas enfim. Aí depois ele traz um pouquinho, explorar a fonte histórica oral. Então ele traz algumas informações aqui de quando surgiu a lâmpada elétrica, tá? Então, ó, o senhor Amadeu, que nasceu em 1906, conta sobre algumas mudanças ocorridas na iluminação do interior das moradias brasileiras. Então, naquela época, quando surgiu a lâmpada elétrica, ela não era barata. Então, só possuía essa lâmpada quem tinha uma aquisição financeira muito boa, né? Quem tinha condições para ter essa lâmpada. E não era em todos os cômodos como nós temos hoje. Então, assim, por exemplo, como as famílias se reuniam mais onde? Na sala ou na cozinha, né? Eles colocavam um bico de luz, né, um ponto de luz nesse ambiente. E os outros, eles continuavam com a luminária, com a lamparina, a gás ou a azeite, né? Porque era muito caro, né? Então ele traz essa informação aí para você comparar também, tá? Depois, deixa eu ver aqui, é isso aí. Eu pedi para vocês fazerem a leitura, responder as questões do livro, né? Então é um assunto legal, não é um assunto difícil para trabalhar, porque a gente consegue aí observar e trazer algumas informações que nós temos de vivência hoje e também consegue imaginar através dessas imagens que o material traz como era naquela época, né? Então a gente consegue ver como que se deu, como passou essas mudanças nas cidades. E a gente vai ver muito mais ainda daqui para frente, tá? Mas vamos por parte aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, eu espero que todos estejam bem e logo a gente vai estar todo mundo junto de novo, tá bom? Beijinho, gente, até a próxima aula.